pessoal, estou aqui de novo, sou Pedro Robato, para a minha segunda aula sobre clarineta, dentro do projeto Espiral, que é uma ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, a Sinos, e uma parceria da Funarte com a Escola de Música do UFRJ. Então, a primeira aula que eu fiz, falei sobre postura e sustentação do instrumento, empunhadura. E hoje eu vou falar sobre a emissão sonora da clarineta. É um assunto bastante complexo, mas eu vou tentar resumir os aspectos básicos. Então, a clarineta faz parte dos instrumentos de madeira, da orquestra sinfônica e dos instrumentos de palheta. Diferentemente, por exemplo, da flauta, onde não precisa de uma palheta que vibre, a flauta usa diretamente o ar como vibração para expandir a onda sonora e projetar o som. E diferente dos metais, onde a vibração é feita junto com os lábios. O que realmente faz a maior vibração é a vibração da palheta, quer dizer, o ar passa pela boquilha e esse movimento do ar, com diferença de pressão, faz ela se mexer. E a partir daí, essa vibração vai jogar a onda sonora dentro do instrumento. Então, isso é uma questão muito de estudo físico, e é uma coisa bem complexa, não vou falar sobre isso, mas o que a gente tem que prestar atenção é entender o que acontece dentro da nossa boca. Eu estou tirando aqui a boquilha para a gente entender o que ocorre dentro da nossa boca. A palheta está presa na boquilha e ela vai fazer um movimento para cima e para baixo, mas como se fosse em câmera rápida. Isso eu vou tentar fazer de uma maneira ao contrário. Eu vou chupar para vocês verem, não sei se o vídeo vai mostrar. É difícil de ver, mas eu chupando, ela se mexe assim. E isso ocorre, vocês que estão assistindo o vídeo pode tentar fazer esse movimento e observar. E você olha, ao mesmo tempo que você chupa, você olha e vai ver a palheta se mexer. E isso é o que vai ocorrer quando a gente soprar. Ao soprar, ela faz esse movimento. E é muito importante a gente entender isso, porque às vezes o aluno despreparado, ele faz muita pressão com o lábio inferior. Isso ocorre demais. E essa pressão estrangula esse movimento da palheta e ela vai vibrar menos. E às vezes produz uma qualidade inferior de som, ou então produz os harmônicos muito chatos, que a gente chama de guincho. Muitas vezes é por estar com a embocadura demasiadamente pressionada. Então, eu faço esse exemplo, que se eu puxar o ar e apertar o dedo como se fosse o lábio inferior, vocês vão ver como muda o som. Ela vai ficando aguda e no final interrompe o som, porque cada vez que eu aperto, ela vai vibrar menos. E chega um momento que ela pode parar. Ela deu um harmônico, apertei mais e interrompeu. Isso pode acontecer também quando a gente sopra. Você reparou que ela foi pro agudo, à medida que eu apertei o maxilar, pressionou, ela vibrou menos, deu um harmônico agudo e interrompeu o ar. Então, o que eu sempre gosto de passar para os alunos é buscar uma embocadura que seja o mais relaxado possível, maxilar mais aberta e menos pressão labial, para permitir esse movimento natural da palheta, certo? Então, quando a gente toca a região grave do instrumento, que é chamado de chalumeau, é um processo mais fácil de tocar. Então, para o aluno, eu sempre recomendo a gente iniciar com as notas graves, notas longas, e isso vai acostumando a embocadura e você vai podendo pensar nisso aqui mais para baixo. Mas aí a gente tem que ter porque o grave ele não exige tanto cuidado. Se você mexe um pouquinho o som, a embocadura, o som não vai mexer tanto. Mas quando a gente vai para o segundo registro, fica mais sensível. E qualquer pressãozinha vai atrapalhar.
qualquer pressão exagerada ou movimento dos lábios, principalmente o inferior. Então, eu recomendo começar com os graves, que é o mais fácil, e quando sentir firmeza, você pode passar para os agudos, que é o intervalo de uma 12ª, uma duodécima. Bastando, você começa, por exemplo, com a nota Mi, aperta o registro e vai para o Si. Então, esse é um exercício que você vai praticar para permitir sempre a palheta de se mexer de uma forma livre. Se a gente passar para o agudo e pressionar, o que, é que vai acontecer? Ela pode dar aquele guincho, né, que é o harmônico indesejado. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda quando vai para o segundo registro, né? E aí o controle da embocadura junto com o apoio do ar vai ajudar bastante a ter esse controle. Tá? E aí você pode fazer esse exercício seguindo, depois com uma escala cromática. Foi o Mi, depois você faz com Fá. Sempre indo até o final. Depois vai subindo. E vai indo, e vai indo. É natural de ver muito aluno iniciante, quando vai chegar mais ou menos aqui no Lá, Lá sustenido, às vezes a nota para sozinha. Ou então aparece aquele harmônico grave, né? Isso é natural para o iniciante. Isso tem a ver ainda com a embocadura que não está totalmente formada, que também existe, a gente tem que ter um círculo, né? Todo um conjunto de músculos da face que vão ajudar a suportar, mas ao mesmo tempo tem que estar o mais relaxado. Então é uma mistura de firmeza em alguns músculos e outros músculos relaxados para deixar a palheta vibrar. Então o aluno às vezes não está com essa firmeza ainda bastante sólida, mas também falta o apoio do ar necessário, né? O uso total do aparelho respiratório. Quando você faz esse conjunto, embocadura e respiração, aí você dá o suporte para a palheta estar livre para se mexer. Então, os agudos da clarineta são os mais difíceis, né? Por isso que eu falo, faça uma base com os graves e aí vai passando para os agudos. Aí você anota, no dia tal, eu consegui tocar até a nota Lá, fazendo a duodécima. A partir daí começa a aparecer a nota, começa a aparecer os harmônicos. Não se preocupe, esse foi seu limite, não adianta subir acima disso. No dia seguinte você vai fazer de novo toda a nota longa, começando por Mi, Fá. Se tiver com pouco tempo, não precisa ser cromática, você vai direto Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E tenta ver se consegue tocar meio tom acima. Então, o seu limite foi o Lá. Tenta agora fazer com o Lá sustenido, quer dizer, o Ré sustenido grave indo para o Lá sustenido. Não deu harmônico, não apareceu guincho, aí você pode tentar a próxima nota. Aí vai para o Mi, né? E depois o Mi com o registro vira o Si. E aí observa. É natural que isso, para uns é um caminho rápido, para outros é mais lento, cada um no seu tempo, né? Então esse é um exercício muito bom de observar e deixar, né, como eu falei, o ar fluir. E principalmente no agudo, gente, a gente tem que fazer o apoio, né? O apoio, eu gosto de chamar mais de apoio abdominal. Eu gosto de fazer uma pressão no final da nota para dar aquela pressão de ar necessária para não deixar a palheta vibrar só a ponta. Porque se ela vibrar só a pontinha, como eu falei no início, ela vai dar o guincho. Então, o que é que eu faço? Quando eu estou chegando no final da nota aguda, eu abro mais a boca e aperto a barriga. Então é isso, gente. Deixar o ar fluir, embocadura
gosto de pensar numa coisa mais solta, redonda, e deixar a palheta vibrar. Clarineta é fácil tocar nos graves, difícil nos agudos. Então, bons estudos, espero que essas pequenas dicas tenham ajudado vocês, e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.